Campeonato Nacional de Todo o Terreno teve pela frente 6 provas. Foi um dos mais competitivos de sempre, com as contas a serem mais ou menos estabelecidas apenas na penúltima ronda. Prova após prova, as surpresas iam sendo muitas, tal como as mudanças de líder. Vamos então rever esta temporada. O campeonato inaugurou com a Baja TT Rota do Douro a meio do mês de março. O melhor nas duas passagens do prólogo foi mesmo João Ramos. Miguel Barbosa ficou em segundo. Nuno Matos foi o terceiro melhor tempo, ainda que tenha tido problemas com a alavanca das mudanças. Entre os T8, o mais rápido foi o regressado Paulo Marques. Nos T2, apenas algumas milésimas foram suficientes para César Sequeira entrar no comando da prova. Vamos ao resumo da manhã com algumas reviravoltas. Aos primeiros 56 km, Miguel Barbosa conquistou a liderança da prova e mantinha uma vantagem de 27 segundos sobre Nuno Matos, que estava a ter alguns problemas com o carro e começou a descer na tabela. Mas aos 98 km era agora Nuno Matos a ocupar o posto de líder. E já depois de 145 km cumpridos, ao final da manhã, Nuno Matos liderava, Miguel Barbosa estava a 28 segundos e João Ramos a 1 minuto e 34 segundos. Vamos continuar por olhar para a segunda etapa do dia. A prova estava tão competitiva que, aos primeiros 56 km, Nuno Matos desceu drasticamente de posições e apareceu uma surpresa. Rui Sousa, que seguia em terceiro lugar. Miguel Barbosa era segundo e João Ramos primeiro. Nuno Matos ficou sem transmissão e seguia só com uma roda motriz, mas contou com a ajuda de Filipe Carvalho para subir o monte e também posições, o que conseguiu terminando em terceiro lugar. Miguel Barbosa, que seguia em segundo, começou a sentir problemas no Mitsubishi Racing Lancer. Na segunda metade da prova, problemas no diferencial obrigaram ao abandono do piloto. O segundo lugar foi para a surpresa do dia, Rui Sousa, que manteve um ritmo regular e colocou a sua Isuzu D-Max no lugar do meio do pódio. O grande vencedor foi João Ramos, que começou assim com uma vitória, um regresso aos triunfos para o piloto nortenho. Percebi que efetivamente estava com um andamento muito mais rápido, apercebi-me que estava nesse ritmo, depois aos poucos comecei a perceber que estava a ganhar bastante vantagem e a partir daí, depois a partir mais à frente foi praticamente só controlar. Dentro dos T8 foi Avelino Reis a conseguir ser o mais forte, já que Paulo Marques ficou de fora com problemas de transmissão. Nos T2, César Sequeira também teve de abandonar e Luís Ferreira viu assim a hipótese de conseguir garantir a vitória na categoria. Os troços alentejanos do Rally TT de Reguengos de Monsaraz acolheram a segunda ronda do Nacional de TT. Vamos olhar para os prólogos 1 e 2. João Ramos foi o mais rápido na primeira passagem, na segunda repetiu o feito, embora a perder 2 segundos, mas venceu as duas passagens do dia. A primeira passagem ganhei, a segunda ainda não sei os resultados, no entanto, da forma e o ritmo que imprimimos e tudo correu lindamente, estou confiante que ganhamos o prólogo hoje. Miguel Barbosa ficou a 7 segundos de Ramos. A correr em casa, o alentejano Nuno Matos estava em terceiro lugar. Entre os T8, Paulo Marques foi o mais rápido. Entre os T2, César Sequeira começou bem, fez o melhor tempo da sua categoria nas duas passagens. Vamos agora olhar para a manhã do segundo dia de prova. Miguel Barbosa precisava de compensar o abandono do Douro. Nos primeiros 50 km, uma avaria no limpa-vidros retirou-lhe a visibilidade. Rodou em 12º, mas terminou amanhã em quarto, posição em que terminou esta prova. João Ramos também começou a ter problemas pelo caminho, com um furo que atrasou a equipa para a terceira posição. Alejandro Martins surpreendeu com bem conseguido o segundo lugar à geral, apesar de também ter sofrido um furo.
Nuno Matos começou logo a liderar, embora a trocar de posições com Ramos, mas conseguiu manter a distância e levava 1 minuto para Alejandro. Vamos agora para o setor seletivo 2. João Ramos conseguiu manter a liderança ao sair com um terceiro lugar. Alejandro Martins levou o segundo lugar. No setor seletivo 2, Nuno Matos andou sempre atrás de Miguel Barbosa, mas já tinha garantido o triunfo na primeira parte do dia. Nuno Matos venceu assim o Rally TT Reguengos de Monsaraz. Sinceramente, no início da prova não estava à espera que pudéssemos lutar pela vitória. A verdade é que desde os primeiros quilómetros conseguimos estar ali muito perto, quer do João, quer do Miguel, no início até mesmo na frente. Depois eles tiveram pequenos percalços, nós fizemos uma prova imaculada. Na segunda volta estava à espera que tivéssemos que atacar um bocadinho mais, mas mesmo assim deu para gerir. Mas muito satisfeito, é a primeira vitória do ano. Entre os T2, César Sequeira levou a vitória na categoria. Entre os T8, destaque para Paulo Marques, que levou o melhor na categoria. A Baja de Lolé marcou a terceira ronda do Nacional de todo o terreno. Vamos olhar para o prólogo. Nuno Matos teve algumas hesitações e erros na primeira passagem. Ainda assim ficou a 10 segundos do líder. O vencedor da prova anterior terminou o prólogo na terceira posição. Na primeira passagem, Miguel Barbosa perdeu algum tempo, mas na segunda recuperou 5 segundos. Fechou o dia em segundo lugar, a 4 segundos do líder. Quem abriu as hostes do troço foi João Ramos. Na segunda passagem melhorou 8 segundos. Era assim o líder ao ser mais rápido nos 2 ataques. O melhor entre os T2 foi Luís Ferreira. Entre os T8, Adelino Oliveira terminou na frente da categoria. Vamos amanhã do segundo dia. Miguel Barbosa seguia bem, o que o levou a agarrar a liderança, chegando mesmo a estar com 3 minutos de vantagem. Mas a 60 km do final, Barbosa e Ramos, que era segundo, viram-se obrigados a seguir atrás do pódio buggy. Nuno Matos, que era terceiro e vinha com problemas nos travões, acabou por rodar sem impedimentos, em condições normais, e beneficiou da situação, acabando o setor seletivo 1 em primeiro lugar na geral. Miguel Barbosa viu-se assim relegado para segundo e João Ramos para o terceiro posto. Os resultados foram contestados e o diretor de prova atribuiu aos pilotos, na parte onde tinham sido prejudicados, o tempo mais rápido, o de Nuno Matos. Barbosa passou assim a ser o vencedor do setor seletivo 1 e continuava na frente. À tarde havia 80 km por cumprir. João Ramos arrancou em terceiro. O carro acabou por capotar, mas como parou em pé, Ramos conseguiu terminar em terceiro lugar. Nuno Matos foi o terceiro mais rápido neste setor. O bom ritmo levou a terminar na segunda posição e passar para a liderança do campeonato por 1 ponto. Temos tido alguns infortúnios nas provas de início do campeonato, temos estado sempre bastante rápidos e era preciso confirmar isso com uma vitória. A prova correu com alguns percalços, que, como já expliquei da parte da manhã, mas de qualquer forma estou muito satisfeito pela vitória. César Sequeira terminou a prova no 9º posto geral, primeiro em T2. Adelino Oliveira foi desde o início o líder na categoria T8. Depois de Lolé, a 4ª ronda do campeonato rumou a Sertã. Vamos olhar para a dupla passagem do prólogo. Nuno Matos era o líder do campeonato e foi mais rápido no primeiro dia. Estamos contentes, vencemos a primeira passagem, agora começámos mal, mas depois acho que no fim terminámos outra vez com um bom ritmo. Eu nunca ganhei um prólogo, prefiro partir mais de trás, mas como estão as contas do campeonato, se pudermos ganhar hoje, vamos partir amanhã pela primeira vez na frente, a confirmar-se isso. Será uma experiência nova. João Ramos terminou o prólogo em segundo lugar. O Mitsubishi de Miguel Barbosa não estava a responder da melhor forma. No acumulado ficou em terceiro, mas no segundo dia nem chegou a partir, com um problema na caixa de velocidades. Entre os T8, destaque para Luís Moreira. Desceu na segunda passagem, mas manteve a liderança da categoria.
Nos T2, a ausência notada do líder César Sequeira, uma oportunidade para outros pilotos pontuarem, como foi o caso de Luís Ferreira. Vamos amanhã do segundo dia de prova. Pedro Ferreira terminou amanhã na terceira posição. João Ramos terminou amanhã com mais de 5 minutos de diferença para o líder da corrida. Nuno Matos começou a perder para João Ramos, mas acabou por passar para a frente, apesar de uma pequena saída de estrada. Vamos agora à tarde do último dia de prova. Alexandre Franco finalmente conseguiu pôr de lado a maré de azar e levar a sua BMW Proto ao terceiro lugar do pódio. João Ramos fez a segunda parte do dia só para garantir pontos e terminou na segunda posição. Nuno Matos não cometeu qualquer erro, durante a tarde não perdeu a posição e o ritmo foi imponente do início ao fim. Venceu assim mais uma jornada do Nacional de TT. Um pequeno percalço só no início, ganhámos com uma vantagem confortável, muito contente, dou-me muito bem decididamente com estas pistas, quer eu, quer o Moca, muito contente. Esta vitória não é só minha, é do Filipe, é de toda a equipa fantástica que temos e obrigado a todos. Entre os T2, a oportunidade estava do lado de Sérgio Vitorino. O piloto conseguiu ser o primeiro da categoria. Do lado dos T8, Marco Roque estava a circular sozinho. Ele levou sim a vitória na categoria. O campeonato chegou a Idanha Nova ainda em aberto. Vamos então ver como correu o prólogo. O melhor entre os T2 foi Luís Ferreira. Já entre os T8, o Tiago Reis estava com um carro novo, ainda assim foi o mais rápido nas duas passagens. Nuno Matos não queria puxar muito o ritmo, foi o terceiro mais rápido nas duas passagens. João Ramos saiu um bocado de pista nas duas passagens, ainda assim no acumulado garantiu a segunda posição de arranque para o dia seguinte, o que poderia acabar por ser mais vantajoso. Miguel Barbosa foi o mais rápido, o piloto partia assim na frente para o derradeiro dia de prova, que iria ter o pó a atrapalhar. Vamos começar por olhar para amanhã do segundo dia de prova com os decisivos primeiros quilómetros. Nos T2, César Sequeira continua a aumentar a distância para os adversários. Tiago Reis não deixou de largar a liderança da categoria T8, mas com problemas para resolver ainda na assistência. Mas pouco depois confirmou-se mesmo que o antigo campeão do Nacional de Montanha já não ia arrancar para o segundo setor. Miguel Barbosa seguia bem e ao quilómetro 10 tinha 10 segundos de vantagem, mas ao quilómetro 20 tudo mudou, já que o piloto viu-se obrigado a abandonar a prova com uma pole do motor partida. Com isto confirmou-se também que Barbosa não ia conseguir renovar o título. Nuno Matos, que liderava o campeonato, também ficou pelo caminho, já que teve problemas com as rótulas do triângulo frente esquerdo da suspensão. Paulo Ferreira chegou à liderança da prova quando viu os pilotos a encostar, mas a investida nos restantes quilómetros não foi tão forte e o piloto, que não pontua para o campeonato, terminou amanhã no terceiro posto geral. João Ramos furou logo nos quilómetros iniciais e um toque numa pedra fez com que a travagem ficasse descompensada. A juntar estes azares, o piloto teve ainda problemas com o roadbook, já que os parciais estavam desfasados. Chegar ao final deste setor foi um desafio, mas fê-lo na primeira posição do Nacional. Ao quilómetro 66, Alejandro Martins era terceiro, mas rapidamente seguiu caminho para terminar amanhã, já no primeiro posto geral. Para terminar mais um fim de semana de competição, os pilotos tinham de completar o setor seletivo 2 com quase 200 km. César Sequeira não largou frente da categoria T2 e a cada posto de controlo aumentava em muitos minutos a vantagem. Hugo Raposo aproveitou a saída de Tiago Reis para se começar a chegar à frente. No final, com mais de 1 hora de vantagem para Marco Roque, foi o grande vitorioso na categoria T8.
Alexandre Franco entrou para o segundo setor seletivo com o problema que lhe condicionou amanhã e isso significava que não podia, por nada, deixar agora o carro ir abaixo. O ritmo cauteloso não deixou fugir o quinto posto em que terminou, mas terceiro no panorama do Nacional. Foi rolar, um sabor meio agridoce porque sentimos que tínhamos andamento para estar nos 3 primeiros, era isso que queríamos fazer, não foi possível, mas contente na mesma porque quinto lugar é quinto lugar em termos de campeonato nacional, pontuamos como terceiro e é bom. Não era bem aquilo que eu queria, mas contente na mesma. Paulo Ferreira já não conseguiu manter o terceiro posto e ao quilómetro 57 ocupava a 4ª posição. No final foi mesmo nesse posto que terminou. Pedro Ferreira e Walter Cardoso fizeram uma recuperação sem limites que se manteve até ao final, em que confirmaram o batalhado terceiro posto, segundo dentro do Nacional. Depois todos os contratempos do prólogo, depois de termos rebocado hoje um concorrente e termos perdido algum tempo, acho que temos estado satisfeitos. É a primeira vez que vamos subir ao pódio, temos 10 corridas no nosso palmarés. Por isso é ótimo ver que todos os passos que nós estamos a dar estão a ir pelo caminho certo. Não queremos ficar por aqui, queremos continuar a crescer. Sabemos quais são os passos que temos que dar daqui para a frente para continuar a evoluir e vamos nesse caminho. Alejandro Martins continua à procura do líder, mas já não conseguiu chegar lá e no final o piloto que não pontua para o campeonato fechou em segundo lugar. João Ramos teve uma prova de fortes emoções. Ao quilómetro 57, o piloto já estava na frente da corrida, não só do Nacional, mas também do panorama absoluto. No final, João Ramos conseguiu mesmo a vitória, um alívio físico, mas também emocional. Foi efetivamente, como já havíamos falado, uma prova muito emotiva, por vários episódios foram sucedendo, e neste segundo setor não levantei os braços, nem o pé, e consegui ainda recuperar o primeiro lugar. Chegou a hora do tudo ou nada. O primeiro lugar do campeonato discutido por João Ramos e Nuno Matos ia ser decidido na Baja Porto Alegre 500. Vamos começar com o prólogo. O melhor entre os T2 foi César Sequeira. Já entre os T8, o Tiago Reis foi o mais rápido. Dentro do campeonato, João Ramos terminou em 5º lugar, com Nuno Matos no 10º lugar absoluto, embora a 8 segundos de Ramos. Na classificação absoluta da prova, Reinaldo Varela foi quem fechou o pódio dos mais rápidos. Logo, em segundo lugar, ficou Ricardo Porém. Miguel Barbosa foi o mais rápido do prólogo de abertura, com 4 minutos e 42 segundos. Campeonato, já estamos fora, já na última prova já ficámos matematicamente fora da luta, por isso aqui resta-nos apenas lutar pela vitória na prova, é esse o único objetivo e obviamente participar naquele que é o maior evento de todo o terreno em Portugal, esta mítica prova Baja Porto Alegre. Parabéns à organização que está a fazer um excelente trabalho, acho que basta quem está cá percebe o que eu estou a falar. Mas no final os resultados foram contestados e no prólogo Barbosa e Porém ficaram com o mesmo tempo. Vamos agora ao segundo setor seletivo. Nos T2, Abel Abdullah chegou ao topo da categoria, em troca com César Sequeira, que acabou por cair para segundo lugar. Em T8, o Tiago Reis continua a ocupar o posto de líder. Ricardo Porém confirmou a presença como candidato à vitória, com um triunfo confortável no segundo setor seletivo do dia. Para já estou-me a divertir, o objetivo é ganhar, mas a corrida ainda vai muito no início, portanto temos que abordar cada etapa com muita cabeça e muita gestão. Estamos à procura de fazer história aqui em Porto Alegre. Sem dúvida, eu quero muito vencer 3 vezes consecutivas e é por isso que vou trabalhar este fim de semana. O espanhol Javier Pons foi o segundo mais rápido no setor seletivo 2, com 16 segundos para o topo da tabela. Miguel Barbosa foi o terceiro melhor, mas com um problema na direção assistida a aparecer já perto do final. Este resultado permitiu a Barbosa ser o terceiro classificado à geral.
A luta pelo título do Campeonato Nacional continuava em aberto no final do primeiro dia de prova, já que os dois candidatos, João Ramos e Nuno Matos, eram para já segundo e terceiro entre os concorrentes nacionais. João Ramos continuava à frente do Nuno Matos. Os dois pilotos queixaram-se das dificuldades na passagem pela Ribeira. Nuno continuava a sentir que o Opel não estava a atingir a máxima potência, tendo já sentido isso no prólogo. Ramos terminou o segundo setor seletivo em quarto lugar e Matos em sexto na classificação absoluta, menos de 2 minutos entre os dois. Vamos então ao segundo dia de prova, a começar pelo setor seletivo 3. Em T2, César Sequeira voltou a terminar no primeiro posto. Em T8, o Tiago Reis manteve-se junto das vitórias e fechou mais uma vez em primeiro lugar. Na geral, Ricardo, porém, não deu hipóteses aos rivais e mostrou da melhor forma o conhecimento dos troços, aumentando para 3 minutos e 47 segundos a vantagem que tinha, deixando Javier Pons em segundo lugar. O nervosismo da luta pelo título do Campeonato Nacional estava ao rubro e Nuno Matos, que se atrasou no primeiro dia de prova, conseguiu recuperar mais de 1 minuto a João Ramos. À entrada do quilómetro 100, o piloto do Opel Mokka Proto chegou a estar a apenas 23 segundos do piloto da Toyota Hilux. Mas nos últimos 70 quilómetros, Ramos acabou por recuperar, estabelecendo a diferença em 1 minuto e 11 segundos, seguindo com este tempo de avanço para os quilómetros finais. Já Miguel Barbosa, que foi segundo classificado da geral, iniciou bem o segundo dia de corrida. Logo nos quilómetros iniciais rodava no terceiro posto da classificação geral e dominava entre os pilotos do Nacional. Mas uma avaria mecânica na caixa de velocidades impossibilitou a equipa de continuar em prova quando faltavam poucos quilómetros para terminar o terceiro setor seletivo. Vamos então ao derradeiro setor seletivo. Na categoria T2, a vitória foi para Abel Abdullah. Em T8, sem grandes surpresas, Tiago Reis foi o vencedor. Javier Pons foi quem deu mais luta a Ricardo, porém, e terminou em segundo lugar na geral. Ricardo, porém, vencedor da prova nos últimos 2 anos, fez história ao vencer mais uma edição desta mítica prova. Com Filipe Palmeiro como navegador, terminou com 5 minutos de vantagem. Atingi os objetivos a que me tinha proposto na totalidade. Desde que comecei, a Baja que disse que vinha para ganhar. Foi uma luta muito intensa, talvez até a corrida a par da versão da edição de 2014, que também foi bastante suada com o Nasser, agora com o Xavi foi fantástico. Mas pronto, eu estou muito satisfeito. 30ª edição, 3ª vitória consecutiva, acho que melhor era impossível. Na discussão do título de campeão nacional, a faltarem 211 km por cumprir, João Ramos tinha 1 minuto e 11 segundos de vantagem. Nuno Matos não deu tréguas e entrou ao ataque na última especial, mas João Ramos deu réplica e voltou a pôr a diferença entre os dois acima de 1 minuto. Contudo, a cerca de 90 km do final, Nuno Matos começou a recuperar e ficou a apenas 21 segundos do piloto da Toyota Hilux. O decisivo setor seletivo acabou por virar as contas a favor de Matos, já que João Ramos ficou sem direção assistida, furou e teve ainda alguns problemas elétricos. O piloto, que foi o líder maioritário, acabou por ficar no segundo posto, um final azarado para uma temporada muito positiva para João Ramos. No quilómetro 80, no Gavião, o motor começa a não responder, não tem resposta de potência. E por várias vezes, mais de 10 vezes, eu tive que desligar o motor para fazer reset ao motor, para anular o código de erro, e o motor lá respondia bem, começava, e então lá ia avançando dessa forma. Foi a partir daí que Nuno Matos começou-me a agarrar, e foi a partir daí que ele começou e chegou a passar-me para a frente. Também Matos teve problemas, o piloto ficou sem correio de distribuidor, mas depois de um forcing final chegou à frente e assegurou, dessa forma, o primeiro título de campeão nacional absoluto de todo o terreno, juntamente com Filipe Serra. Lutámos o máximo que pudemos do primeiro ao último quilómetro, era isso que tínhamos prometido, foi isso que fizemos, felizmente deu para ganhar e, como já disse, é uma prova discutida ao segundo, do primeiro ao último quilómetro. Fantástico ganhar em casa.
É um título de um portalegrense, mas é também para todos os portalegrenses. Tenho a certeza que estão também orgulhosos como nós desta conquista. Terminou da melhor forma o Campeonato Nacional de Todo o Terreno, que em 2016 sorriu a Nuno Matos e Filipe Serra. Nos T2, o triunfo foi para César e Tânia Sequeira, e nos T8 para Marco Roque e Nuno Rodrigues. Vamos agora ver o que reserva a temporada de 2017. Até lá!